Atenção, 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. É hora da hora. Hora certa. 21 horas. Começa agora para todo o Brasil Papo de Auô. Interatividade e dinamismo na sua rádio. Com Babalaô e Fadaió, Adeto Yangã, Elebo Iban. Rádio Fá Brasil, conectando você aos ancestrais. São 21 horas, horário de Brasília. Estou aqui mais uma vez junto a vocês com um programa Papo de Auô. Agradecer aqui aos ouvintes que estão online. Primeiramente aos ouvintes que estão dentro do chat de Fá Brasil. Fabrícia, Piccolo, Ifacolá, Renata, que mais? Regis, PTB, Olá Ifá, Fá da Milari, que vai escutar depois a rádio, muito bem. Heloíse, que é Ifadoim. Bom, aí vão aparecer mais pessoas aqui, o Luiz também, a Maria, enfim, muita gente aqui participando. Tem mais um ouvinte, ou a ouvinte aqui dentro da rádio, no chat aqui da rádio, no chat da radiofabrasil.com.br. Tem aqui os ouvintes que estão nos ajudando a compartilhar, né, dentro da rádio. Deixa eu dar uma olhada aqui no Facebook da rádio, facebook.com/radiofabrasil, que é o Facebook da rádio. Vamos ver aqui, tá meio lento agora a internet, para ajudar um pouquinho. Vamos lá. Gerson, que aqui curtiu, né, o tema. Poliana, Gerson. O pessoal tá compartilhando também aqui, ajudando na rádio. Fadamilari compartilhou. Enfim, estamos aqui ao vivo. Para quem não me conhece, eu sou Fadaió. Tem o site babalaú.com.br, que é o site que tem no templo. E tem a escola de Fá, fabrasil.com.br. As pessoas que querem participar ao vivo, eu esqueci de ligar o Skype, mas o Skype é Rádio Fá Espaço Brasil, ou se você colocar o tema do Skype da rádio, que é do Facebook, então quem tiver no Facebook vai conseguir aqui me adicionar. Então tô ligando aqui o Skype, porque eu esqueci. Ok, me desculpa aí o pessoal. O Twitter é @RádioFaBrasil, Twitter da Rádio Fá Brasil. O pessoal não usa muito o Twitter, mas eu acharia interessante os ouvintes poderem usar o Twitter aqui junto com a gente, né? Vamos lá, computador tá lento. Tem mensagem de voz da Rádio Fá Brasil pelo WhatsApp. O DDD é 12 99236 6837 9236 6837. 9236 6837. Os ouvintes que querem escutar a rádio pelo aplicativo, nós temos o aplicativo na Play Store ou Google Store. É só você colocar lá na busca Rádio Fá Brasil que você vai conseguir nos achar lá, ok? Sim, Fabrícia escutou a sua voz na abertura, muito bom. Hoje o tema da rádio, para quem não estava participando, né? O tema é ética, moral, religião e egungun. Nós tivemos aqui eu fiz um pedido aqui para os ouvintes, então a Maria Margot, lá de Bahia, pôde ressaltar aqui a respeito da ética, né? A Renata falou dos costumes. A Fabrícia tentou também pedindo, né, para que falasse mais sobre o assunto. Então dá para falar bastante, creio que dá para falar em 2 temas e eu já deixei publicado várias vezes aqui na rádio, assim, desde o começo, falando sobre esse tema, que é bastante interessante, né? O IFA
para as pessoas poderem, que estão querendo entrar no Ifá, tudo Ifá vem através da conduta, né? Se você falar de ética e moral, costumes, né, religião, Egungun, o Egungun, né, Arau, o Kinkin, sempre vai falar de conduta. Essa conduta está errada, você está amaldiçoando alguém, você esqueceu a sua tradição, você está esquecendo sua família, você está esquecendo se cuidar. Então o Egungun, em prática, ele envolve, né, toda essa manifestação da conduta, né, para não deixar nós, seres humanos, sermos pessoas ignorantes. Então, isso eu estou falando de moral. E esse Egungun entra trabalhando junto com o Ifá para que você seja uma pessoa melhor. Uma pessoa... Porque nós estamos aqui, né, nessa vida, nós estamos sujeitos a erros grandes, erros pequenos, estamos sujeitos a erros, a esquecimentos, estamos sujeitos a até mesmo usar na ignorância para poder assim tampar, né, alguma coisa ruim para outrem, né? Então o comportamento, conduta, caráter é muito importante na cultura de Ifá. Então a ética, a moral estão correlatas a esse sistema de Ifá. Uma situação que eu queria falar para os ouvintes, que é muito difícil de falar, que a gente estava discutindo aqui, eu dei exemplo, por exemplo, dentro do grupo da Rádio Ifá Brasil, a respeito de casamentos e a respeito de filhos. Nós podemos falar também a respeito de bens materiais, pode falar de muita coisa, muito sistema, né? E a gente tem que entender que quando se entra numa cultura, é uma situação. Uma situação eu sou ocidental, estou no Brasil e eu quero morar na Nigéria. Só que eu não conheço Ifá, não conheço Orixá. Eu quero viver os costumes daquele país. Isso é uma coisa. Agora, você viver o dogma, viver, presenciar e aprender e seguir dogma é outra coisa. Então, se no cristianismo tem uma vertente, tem uma visão de família, tem uma visão de comportamento, e ética, moral, no islamismo a vertente já é outra. E na cultura iorubá, no caso, quem é seguidor de Ifá e quem é seguidor de Orixá, é uma outra vertente. Então, cada dogma, se você pegar os índios no passado, os índios sacrificavam seres humanos para poder serem abençoados, porque o sangue tinha um poder muito forte, de poder até se usar a ciência, o sangue usado como ciência, para poder ficar mais conectado a Olodumare. Então, já deu exemplos aqui de Abraão, que entregou, sintou certo, entregou o próprio filho como sacrifício a Olodumare. Aí quem estudar vai saber qual foi o motivo disso e qual foi o final. Então, isso são dogmas, isso são religiões, das quais estamos falando, né? Estamos, quando eu falo estamos, eu, Babalo Fadjemi, estamos buscando fazer as pessoas compreenderem que uma cultura é muito profunda e religião também é muito profunda, liturgia é muito profunda, mas também ao mesmo tempo muito simples. Aos olhos de Ifá são simples. Falar de, por exemplo, Oyekumedi, falar que a Iê, a terra, consultou Ifá junto com o Olodumare, só que a terra não fez ebó e o Olodumare fez, porque o Olodumare queria pregar o trono dele. Aí eles vão falar, mas por que o Olodumare consultou Ifá? Então, por que tem o Ifá no meio de tudo isso? Por que existe Ifá? Então a gente já explicamos os motivos para que existe Ifá
na vida das pessoas. Já teve uma polêmica semana passada, aqui dentro do grupo WhatsApp, falaram aqui, não vou falar o nome da pessoa, mas os que estão no grupo sabem, né? Quem quiser entrar no grupo pode estar convidado a entrar e discutir tudo sobre o assunto. Falar que Ifá era apenas um oráculo, mas não é apenas um oráculo. Então eu vou tentar aqui, de fato, não fazer a cabeça de vocês, não é o meu motivo, mas fazer-se compreender, fazer-se entender o que vocês estão estudando e o que vocês, se tiverem interesse, de adentrar, aonde vocês estão entrando. Então muitas vezes aqui já falamos já nos outros assuntos dentro da rádio, que isso já existiu, né? Já podemos aqui explicar várias vezes a respeito de o pré e o pós, né? Então, bem interessante. Vocês vão ver que aqui eu separei alguns itens, dessa vez para eu poder lembrar aqui, para não ficar perdido. Somente Ifá é a base de tudo que tem no presente e tem no futuro. Então, a pessoa que está procurando Ifá, ele está querendo saber o seu presente e o seu futuro. O Egungun, quando a gente está falando de Egungun, ele entra no passado, no presente e no futuro. Por algum erro, por alguma situação que você esqueceu de vir do céu para a terra, você esqueceu de trazer, e você esqueceu de cultuar, ou você não sabia e agora você sabe, de uma maneira, um interesse, um comportamento que você deve melhorar, isso dá uma grande relevância ao seu futuro. Então não pense quando for procurar Ifá, ele vai apenas ajudar no seu presente, e sim, ele vai tentar colaborar com o futuro. Mas tem as suas indas e vindas, né? A moral é você poder estar em contato com o Ifá, mas não poder estar seguindo os seus conselhos. Você não souber interpretar, você não pegar um sacerdote que saiba interpretar, fica um pouco mais complicado o seu futuro. Mas nada que, como eu disse no começo, com os erros, desavenças, etc., nós podemos arrumar. Isso depende do ser humano, né? Então, o tempo hoje para o ocidental corre com muito mais rapidez do que antes. Mas as histórias, as revelações que são dadas de Ifá, elas não mudam. De acordo com as histórias da criação do universo, usar aquelas histórias da criação do universo, e se você trazer agora para interpretar para um consulente, não vai ter mudança nenhuma, né? O ser humano, apenas, principalmente ocidental, como nós, fazemos algumas adaptações. Queremos adaptar, façamos esquecer aquilo que era mais relevante, que aí estão entrando na ética, né? E você já aprimorou, você inventou, então esquece, aquilo não é usado mais. Agora, se eu for usar a moral, eu usei um produto, um elemento, e eu quero, sim, aprimorar, não vou mudar a sua essência, mas eu vou aumentar, né, elementos, mas eu não posso esquecer que aquilo que esteve ao meu lado me fortaleceu para que eu tivesse uma melhoria, a moral, juntando com a ética. Então, o Ifá é isso, de acordo com os tempos, de tempos em tempos, fazendo menção a você conversar com o Ifá e ver se ele aceita ou não aceita. Isso é questão de princípio, são os princípios, responsabilidades, etc. Então, no caso, Ifá, ele traz uma grande relevância para o nosso futuro. Nós agora podemos separar a questão cultura, folclore, histórias em quadrinhos, histórias reais. O Ifá, ele muitas vezes, se as pessoas forem estudar de fato, ele fala muito por parábolas. E essas interpretações, muita gente tem costume. Eu dei um exemplo nessas discussões, só para as pessoas poderem entender.
se conseguir entender Ifá, se você estudou de fato a língua Yorubá, de fato, se você tem um conhecimento bom sobre a língua, você ocidental, pelas parábolas que o Ifá diz, às vezes, como o Ifá falou muito bem, as traduções, você não consegue trazer as traduções pelas frases que são dadas pelo próprio Ifá. Então, às vezes, não tem tradução. Então, é uma palavra ou uma frase que vem da própria língua, vem da própria Ifá. Se você estudou Camões, eu dou um exemplo, se eu estiver errado, é Renascimento. Se é o Renascimento mesmo, se você estudou poemas, prosas, poesias, nessa época, desse português, né, em Portugal, que também nós tivemos outros escritores que também trouxeram essa, acho que é o Renascimento mesmo. Depois o pessoal pode me ajudar aqui. História do Brasil, sou um pouco atrasado nessa parte de Renascimento, mundo contemporâneo e etc. Enfim, as traduções de Ifá, as histórias de Ifá são reais. As histórias de Ifá você traz pela adivinhação, as histórias são reais. As histórias não são inventadas. Tudo que é dado, trazido dos versos de Ifá, dos Odu Ifá, as histórias são reais. Então, aquilo que vocês veem, se vocês estudarem de fato profundamente, ele vai trazer vai assimilar, né, o Babalawo vai assimilar aquela história real com o que está acontecendo na vida da pessoa, né, nesse momento. Então, isso é usar a ética, isso é ter princípios morais. Moral, no caso. Não sonhem, né, não sonhem em querer poder pegar esses versos e poder adaptar ou mudar, né? Porque se você mudar duas frases, você pode mudar um contexto todo de uma história, de que aquilo que aconteceu pode acontecer agora. O que de fato é muito complicado é que, por exemplo, por mais que, por exemplo, vou falar de cultura, não vou falar de religião. Por mais que aqui no nosso Ocidente eu tenho uma questão a conversar ainda que eu não conversei ainda, esperar o meu Olugô chegar no Brasil, falar a respeito do homem, né, os homossexuais no caso, homem ou mulher, de quererem, principalmente os homens, quererem ter filhos, mas não querem fazer sexo com uma mulher, né, e querem usar o seu sêmen, colocar na geladeirinha, e aí o sêmen da geladeirinha vai numa mulher, a mulher tem um filho, aproveita, e a coisa tudo vai, né? Não se tem história sobre isso. E no mundo africano, culturalmente falando, isso é inaceitável para 60%, eu creio, 70% da população, e 40% poderia aceitar essa cultura, esse costume. O que vê muito ainda é a resistência do que o ocidental traz de novo, mas é uma questão polêmica de poder assimilar o que é certo e o que é errado, o que é aceitável e inaceitável. Então, isso ainda vai dar pano para manga ainda, espero ainda um dia poder entender e aceitar, acertar, não aceitar, aceitável, mas aceitar isso dentro da nossa liturgia, que vai trazer um costume, que é um costume novo. Agora, como é que poderia traduzir, interpretar, fazer com que a gente interpretasse um verso desse sentido, né? Então, essa é uma das questões. Interessante, até, por sinal. Como eu tenho vontade de aprender, né, e depois ensinar, então isso é satisfatório. A questão outra do Ifá
As pessoas sempre esperam de Ifá a solução dos problemas. Ifá, a gente vende ou a gente explica. Tem os vendedores e tem aqueles que explicam. A autoridade máxima é o Ifá para todos os orixás. Os orixás procuravam Ifá para poder arrumar, consertar, melhorar, modificar alguma coisa que eles queriam na sua vida. Então, fica essa questão. Será que estamos capazes de satisfatoriamente entender tudo isso que eu expliquei até agora e aceitar como soluções de problemas? Todo mundo pode acompanhar Ifá, pode chegar a Ifá e consultar. Nem todos são de Ifá. E ainda, uma vez eu não falei isso, eu vou falar aqui ao vivo. E nem todos são de Ifá, porque eu falo Yogundarerá. Ogundarerá, Orumilá conversa com o Olodumare, Deus. Fala, quantos filhos eu terei? Você vai ter 200 mil. Aí Orumilá puxou perguntando, quantos filhos eu terei? Pai, quantos filhos eu terei? Você terá 200 mil, mas 200 serão verdadeiros. Veja bem, 200 mil para 200, eu tiro mais de 1000% aí já, né? A diferença do que é verdade e do que é exposto, largado afora, né? Então é muito difícil. Mas eu não coloco isso só no Ifá, não. Eu coloco isso no islamismo, eu coloco isso no judaísmo, eu coloco isso no cristianismo, eu coloco todas as religiões, todas as sociedades. Se for falar com o Ifá, se o judeu for falar com o Ifá vai falar, Ogundarerá vai falar isso, vai cair isso, e eu vou explicar para o judeu. É assim. Entendeu? É assim. Se o padre vier aqui, caiu Ogundarerá, eu vou explicar para ele. É assim. Você tem 200 lá, mas 200 são verdadeiros. Agora, como é que você vai procurar? Procurar saber quem são, na verdade. Aí entra mandamentos de Ifá. Todo mundo coloca isso, né, bonito na internet, mas normalmente, como eu falei no começo, é difícil de interpretar. Eu não estou aqui para ensinar as pessoas a interpretarem Odu. Estou aqui pelo menos para ensinar quem quiser aprender a interpretar, entra na escola de Ifá. Aí é o meu merchan, não vou nem barganhar, vou vender mesmo o produto. Então, os mandamentos de Ifá são primordiais, né? Mandamento de Ifá é mandamento de Ifá, não é mandamento de brasileiro, não é mandamento de nigeriano, não é mandamento de americano, é mandamento de Ifá. Quem que seguir Ifá vai seguir o mandamento de Ifá. Não vai seguir o mandamento de qualquer ser humano, qualquer pessoa que com mais tenha poder, medicina, magia, etc., possa falar, não, faça outra coisa, assim, faça isso aqui, vai dar certo. Não, é mandamento de Ifá. O que Ifá for dizer, as pessoas que seguem Orixá, que seguem Ifá, essa conduta, Ikafum, essas condutas, esses mandamentos, foram trazidos do céu para a terra. A gente conversa aqui sempre, né, que Ori é o principal dos orixás, é o maior dos orixás, é o chefe, né? Que Ori é individual e é Ori que escolhe o que vai ser feito. Então, veja bem, nós temos os mandamentos de Ifá e tem os nossos mandamentos que, como diz a Renata, eu não quis dizer tabus, mas eu queria que você explicasse esses mandamentos. Então, nós temos os nossos. Primeiro, vamos falar com o Olodumare, eu quero ir para a terra. O Olodumare vai falar, tá bom, vai lá, fala com os Odu lá. Aí vê o Odu lá, Ediobe, não quero não. O Iekumedi, não quero não. Yurimedi, eu quero Yurimedi. Exemplo, tá? Aí Yurimedi fala, é assim, assado. Você não pode com isso, você pode fazer isso, aquilo. Aí, como a gente fala, Sentaie é importante, porque Sentaie vai explicar o que deve ser feito. Mas quem não conhece Sentaie vai chegar aqui e vai esquecer. Aí vê que a vida está difícil, ou a vida está muito boa. Só que o bom e o ruim são amigos. O Ire e o Aion, que são as negatividades.
O positivo e o negativo está junto. Se você fizer sempre o positivo e tentar fazer algo que não está ligado à sua maneira de ser, não está ligado à conduta, que você está praticando certo, aí você vai tentar inventar algo, tentar fazer algo, e você não tem Ifá. Aí eu falo para você, continue fazendo isso, não faça outra coisa, né? Não siga essa situação, continua onde você está feliz, fica feliz, não tenta procurar outra coisa. Ah, mas a minha vida tá boa, vamos fazer tal coisa. Ah, você tem que perguntar para Ifá. Se você tiver Ifá, pergunta. Se não tiver, procura um I Ching, um tarô, não sei. Você vai ter que procurar alguma coisa, perguntar. Porque tem aqui, poderia contar várias histórias, pessoas que desrespeitaram o que o Ifá disse, ou não seguiram o que o Ifá disse. Locede arara, locede, você vai responder, né, pelos seus atos. Então, tem que ter em mente que se está ruim, você continuar no ruim, é porque tem alguma coisa que você está fazendo ruim. Se está bom, e se você tentar fazer uma coisa ruim, pode acabar com tudo o que você tenha planejado. Enfim. Outra coisa que eu poderia falar para vocês, eu não acredito na sorte. Vocês, as pessoas que me conhecem, quando eu consultar Ifá prevê sorte para você. Não, eu não prevê sorte. Prevê prosperidade, Ifá prevê vida longa, mas a pessoa nascer com sorte, meio complicado. A pessoa nascer com azar é um pouco complicado. O ser humano já nasce ambicioso. O ser humano já vem com essa parte de ambição. O ser humano já vem com a maldade. O ser humano vem com bondade. O ser humano vem com igualdade. Só que aí é o que eu sempre falo, ao vivo, na rádio, né? Você vai escolher o lado bom ou o lado ruim. Você não conhece Ifá, já tem a ambição, ambicioso só de vir na Terra. Mas o que você veio procurar aqui? Você veio ser obediente? Você veio seguir as regras? Você veio para quê? Para matar os outros? Você veio com pensamentos ruins? Você veio para quê? Então, se a pessoa chegar e fazer algo o que ela não pode fazer, não faça. Eu tive um exemplo aqui ontem. Foi ontem. A pessoa quis algo. Ela quis esse algo. E começou, a partir daquele momento que ela quis esse algo, a vida dele, né, dessa pessoa, começou a cair. Mas, babá, minhas coisas estão caindo. Eu estou na cara do gol e não vem. E acontece tal coisa e vai. Estou esperando isso, aquilo. Aí ele insistiu com o Ifá. Aí caiu o Odu. E não vou falar aqui o Odu. E o Odu disse que... Eu fiquei pesquisando, né? Fiquei pensando. Mas que tá coisa errada. Aí chega no verso, né? De uma energia. Diz o seguinte: eu não te chamei para você vir aqui. Por que você está vindo aqui? Então, tipo assim, me peça perdão. Fala que você não vai tentar mais isso. Isso é uma das partes do ebó. E vai dar tudo certo. Seu caminho não é esse, seu caminho é outro. Por que você está querendo entrar aqui? É isso que eu falo, não faça aquilo. Quem é principalmente devoto de Ifá, não faça aquilo que você não pode fazer. Isso é uma das leis de Kafun. Você não pode fazer aquilo aonde você não é chamado. Você não pode fazer aquilo aonde você não é convidado, né? Se você for convidado para Ifá, Ifá é para todos. Não, Ifá não convidou você, porque você não convidou Ifá. Do céu para a terra, você não convidou Ifá. Porque senão todo mundo seria de Ifá. Todo mundo seria iniciado em Ifá. Mas não é assim.
Olodumare já criou muitas religiões. Não precisam, todo mundo é de Ifá. Certo. Aí você vai lá, então, sua vida tá boa, né? Vou lá no começo, sua vida tá boa. Aí você vai lá no Ifá, nossa, mas caiu tudo a minha vida. Tá tudo errado. Aí você vai consultar lá a pessoa que fez o Itefá para outra pessoa. Mas o Itefá tá certo. Mas por quê? Então, porque a vida dele tá ruim. Porque a vida dele não estava... A paz espiritual dele não estava dentro de Ifá. Agora já entrou. O que tem que fazer? Pedir perdão? O que tem que fazer? Aí agora fica essa dúvida. Eu perguntaria para vocês a respeito disso. O que acontece então? O Olodumare não deu essas bênçãos? O Ifá não deu a bênção? Porque a pessoa não poderia entrar? Qual que seria a crítica dessa pessoa nos olhos de Ifá? Ali digo mais, tem muita gente que não chega nas terras de Ifá. O Gundarerá, são 200 na parábola, né? São 200. De 200 mil são 200. Mas esses 200 vão chegar na terra de Ifá. E os restantes, que eu não sei contar agora aqui, de cabeça. Como é que ficaria essas pessoas que não foram chamadas, que não estava na hora? Então fica assim essa dica. Então eu estou falando assim, Ogundaçá. Ogundaçá. Eu estou saindo de Cafum e entrando em Ogundaçá. Legal. Ogundaçá é o nome de um Odu que fala: eu sou iniciado em Ifá. Eu sou uma pessoa nova no Ifá ainda. Sou iniciado em Ifá. Eu sou uma pessoa nova. Sou pequeno ainda de Ifá. Mas meu conhecimento é grande. Ifá fala por parábolas. O Ogundaçá diz que os mais velhos devem respeitar os mais novos. Isso é Ogundaçá. Não pode chegar uma pessoa, ou mais velha que eu, e falar: olha, você está fazendo coisa errada, né? Você está fazendo coisa errada, o seu conhecimento é pequeno. Melhore o seu conhecimento. Mas a pessoa chega com sem conhecimento dos Odu e fala: não pode fazer, melhore o seu conhecimento é pequeno. Mas Ogundaçá está falando: eu sou pequeno, né? Pessoa pequena, sou mais jovem, mas o conhecimento é grande. Os anciões devem respeitar os mais novos, os jovens. Ogundamedi diz que Ogundamedi diz: o Luo senta no trono, o Moaô senta na esteira, mas os conhecimentos são iguais. Ninguém pode pensar que é superior. O Ifá diz: Otuarete, Otuarete. Você não pode subir parábola, né? Você não pode subir na árvore, na palmeira, sem usar escadas. Fica aí também a dica para vocês poderem pensar o porquê que não pode subir na escada. Não pode subir na palmeira sem usar escada. Fica aí a sugestão para vocês poderem pensar no assunto. Oxeturá. Oxeturá diz: para vocês verem, nós nascemos todos com a mesma ambição. Nós nascemos com obediência, nós nascemos com paz, nós nascemos com harmonia, nós nascemos com problemas, pode nascer com problemas, nós nascemos com negatividade. Assim, a negatividade, eu digo, se você quiser usar a negatividade para fazer algo negativo, e etc. Então, o Ifá já diz: Oxetuá. Oxetuá diz: os anciões e os mais novos devem respeitar uns aos outros. Os anciões e os mais novos. Por mais que você tenha, como eu disse, conhecimento, você tenha poder como se fosse orixá. Porque sim, pessoal, o homem, se tiver com conhecimento, se souber adquirir poderes sobrenaturais, e sim, pode se tornar orixá aqui na Terra. Não é só porque os orixás eram orixás. Os orixás eram seres humanos também, como nós,
depois adquiriram conhecimento e poder, melhoraram a vida deles, né? Oyekulobe, Olodumare, Deus, consultando Ifá, vendo como é que a vida seria para os seres humanos, que eu falo da caixa de Pandora e etc. Olodumare dizia que a vida tem o seu passo a passo. Por exemplo, simplificando, a vida não é justa. Olodumare disse: a vida não é justa, tem o seu passo a passo. Se o ser humano, alguns seres humanos, ou maior parcela dos seres humanos, quiserem se guiar por eles, eles poderão se guiar. Mas se os seres humanos quiserem guiar por Olodumare, poderão se guiar. Agora vem a questão. Eu esqueci o nome deles. Desculpem aqui, pessoal. Minha mente tá no passo a passo aqui. Mas enfim, há pessoas que não acreditam em nada, nenhuma religião. Ateus. Ateísmo. Olodumare já publicou isso em seu Oyekulobe, quando ele consultou Ifá, falando que os seres humanos podem viver no mesmo caminho que ele, mas os seres humanos também podem viver pelos seus caminhos, pelos seus destinos, não precisando da ajuda de Olodumare. Não precisa, ele já criou. Aí eu falei para as pessoas o seguinte, dentro da rádio: não me perguntem sobre fé, porque eu posso perder muito ouvinte aqui ao vivo. Por favor, vocês que me conhecem, não me perguntem qual é a minha fé, o que eu penso sobre fé. Bicho pega. Vocês não vão gostar. Entendeu? Aqui está em Oyekulobe uma questão importante que eu poderia falar para vocês. Ok. Para fechar, né, essa primeira parte, eu estou tentando ver aqui na rádio o que está acontecendo. Existem outras questões de moral e ética que eu poderia falar, por exemplo, deixa eu lembrar o do Ofundi. Ofun Odi. Fala que o Babalaô tá trabalhando na casa de outro Babalaô. Ele não pode olhar, ficar observando, olhando, colocando seus olhos nas mulheres dentro dessa casa e nas filhas, até nas filhas espirituais, seguidoras espirituais, ou nas mulheres de outras pessoas, de outros homens. Então, o Babalaô não pode ficar tirando os seus olhos, porque isso vem de respeito, principalmente às mulheres. Ofundi, a gente aprende, por exemplo, eu aprendi, realmente não pode, quando consultar para uma mulher, ficar olhando para a mulher, nos seios, nos olhos, né? Dentro do templo não pode ficar olhando para as nádegas da mulher, etc. Porque senão você vai arrumar um grande problema com o Yami, com o Odu e etc. Então não é muito legal ficar fazendo isso. Um tema dentro de Otuagasa, Otuai Fadamitan, Otual Gundedi, fala que o que o Babalaô não sabe o que fazer, não souber o que ele quer fazer, não faça. Se ele não souber, não tenha conhecimento daquilo que ele não sabe fazer, ele não faça, não explique, fique quieto. Otuagasa. Então, isso é ética, isso é princípios, moral, ética. Rádio Fá Brasil voltando, 21h45, é o horário de Brasília. Fabrícia, que estava conversando com ela no chat, o pessoal que for participar aqui no chat da radiofabrasil.com.br. Na página inicial mesmo, você descendo, você vai ver o chat. Tem assim também, eu peço para o pessoal responder a enquete. Responder com sinceridade nessa enquete. Eu sou do Odá, eu misturo muitas religiões, tem 7 votos, espírita nenhum, umbandista 5 votos, candomblé 65 votos, aborígene Nubá 35 votos. Aí de novo eu falo e repito, gostaria muito de conhecer
essas 35 pessoas, né, que vieram até a rádio e colocaram 35 votos. Ele está precisando de locutor. Estão precisando de pessoas que participem, né, na rádio ao vivo, precisando que participem mais ao vivo, esclareça mais, tire mais dúvidas e etc. É uma pauta interessante, né, poder abrir aqui a todos os ouvintes. O Fabrício está falando sobre o erro, né, perdão, erro. Assim, os costumes já é do ser humano errar. Eu falei ao vivo, né, no começo do programa, já é de costume errar. Estamos suscetíveis a erros. Estamos suscetíveis também, que eu abri ela aqui, a questão de falta de atenção. Isso pode acontecer também, né? Porque tem a distração, etc. Então, falta de atenção, isso pode acontecer também. Pode acontecer de faltar algo ser feito, colocar coisas erradas no lugar, né? Estou falando assim, na liturgia, ou até na palavra que você dá, a palavra está errada, o ensinamento está errado. Então, todos nós estamos suscetíveis a errar, não tem jeito, não tem explicação sobre isso. A verdade é essa. A verdade é essa. Ok? Acho que, como ela falou, eu acho que tem que pedir perdão sim, mas tem que ser esclarecido o que está errado e por que está errado. Sim, tem que ser feito. Sempre tem que ser assim. Vice-versa. O sacerdote, a sacerdotisa, tem que falar porque errou, mas se não descobrir o erro também, não tem como saber. Tem essa questão também. Só dizer que está errado não basta. Tem que haver uma explicação e esclarecimento. Exatamente. Foi o que a Fabrícia falou. Concordo inteiramente. Se tivermos que acertar, falar, quando a gente estava dizendo aqui do mais jovem com o ancião, falar com o ancião principalmente, para poder arrumar esse problema. Porque a maior força do ancião é essa. Ele conhecer quem está errando, com quem que ele está cuidando, com quem ele está cuidando, né? E quem está sendo cuidado. Tem que conhecer muito essa pessoa. Não é só chegar em Fá, e Fá falou para fazer Itefá, e você vai lá, você não conhece a pessoa. A gente já discutiu isso aqui, né, ao vivo, já conversamos sobre isso ao vivo. Quando eu falo assim, quer dizer eu, o Fademi, falando com todos vocês aqui na rádio. Então é isso. Então aqui eu esclareci o seguinte: obedir, né? Se a pessoa não diz o erro dela, ela vai cometer o erro de novo. No caso, se alguém vem até mim e vê que eu errei, por exemplo, a pessoa tem que vir e falar para mim: você errou, agora errei no quê? Tem que averiguar, tem que ser esclarecido. Se a pessoa não fizer isso, ela vai encontrar um outro que vai errar de novo. Interessante. Eu errei, fui escolhido por Ifá para cuidar daquela pessoa, conversamos, exemplos, a gente conversa, né, Almoaô, Babalaú, vai conversado. Entendido, faz Itefá, exemplo. Aí chega, ocorreu um erro de percurso. Ele tem que explicar, fala Babalaú, tem um erro aqui, o que está acontecendo? O que está acontecendo na minha vida? Por que minha vida está assim? É por causa disso, é por causa daquilo? Tem que ser esclarecido, né? Se eu, por exemplo, não conseguir atingir o objetivo, eu tenho que falar com o meu ancião para ele poder explicar o que está errado, o que está vendo de errado, né? Acho que as pessoas, um dos temas de Kafun, moral, ética, é não ficar falando da sua vida pessoal a outrem. O que quer dizer isso? Falar dos seus segredos a outrem. O seu segredo é o seu segredo. Então não pode ser usado como fofoca para falar para os outros: ele fez aquilo, ele fez isso, está errado, não quero falar com ele. Não, porque se você fizer isso, você está cometendo o outro erro que nada tem a ver com o que a pessoa cometeu a você. Tá entendendo como é que é? Então, como o pessoal diz, a bola de neve já está formada. Então, essa fofoca, se há disputa ou não, tem que ser esclarecido.
homem e mulher. Isso deve ser esclarecido. Então o Bedi fala, o Bedi aí explica: fale menos, escute mais. Fale menos, escute mais. Então, tem muitos dos babalôs mais sábios, né, que eu já conheci, são os que falam menos e escutam mais. Chega a hora que é o momento de falar. O meu momento de falar é quarta e quinta. Nos outros dias parece que não dá muito para conversar. Mas sim estudar as pessoas, né? Estudar até as suas atitudes. Porque isso é importante, né? Para todo e qualquer ser humano. Então, que ela falou, exato. Assim se passa e difunde conhecimento. Caso contrário, acho que a cultura se perde aos poucos. Na verdade, ontem eu falei reservadamente com o Babole Fadjemi. Estou muito preocupado com a cultura de Fá, né? Porque pessoas me falaram que a cultura de Fá pode ficar pior que o que já tem no Candomblé. Deram esse exemplo. Aí eu falei para ele o seguinte: não pode ficar pior que está. Está pior até que o Candomblé. Por quê? Porque tem pessoas, que aí eu falo na sinceridade e na humildade, tem pessoas que estão migrando para Ifá, e essas pessoas estão sujando o nome do Candomblé, e do simples fato de sujar o nome do Candomblé, né, de falar coisas que da onde ele veio, né, da raiz que ele veio, ele falar que isso não presta, aquilo não presta, joga fora, isso já está errado. Isso tem que guardar para você. A gente já sabe que é melhor para a gente. Se o Candomblé existe, é graças a muitas adversidades, muitos problemas. Então a gente não pode renegar culturas. Eu não posso falar mal do cigano, eu não posso falar mal de um indígena, eu não posso falar mal de um candomblé, eu não posso falar mal de um bandista, porque existe. Eu não posso falar mal de ateu, não posso falar mal de católico. Eu tenho que falar mal do ser humano, eu posso falar mal do ser humano que está promovendo o motim. Ser humano, como eu disse no começo, adora, já vem com essa energia, né? Vamos dizer assim, não tem outra palavra na minha cabeça agora, de trazer motim. Motim é normal entre nós, principalmente brasileiros hoje em dia.